E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley. Essa será a nossa primeira aula através desse sistema aqui de videoaulas do YouTube, tá certo? Então, o conteúdo de hoje será o conteúdo sobre funções. Eu vou explicar um pouco, não dá tempo em um vídeo explicar toda a teoria de conjuntos, mas eu vou tentar ao máximo resumir para vocês entenderem de uma forma mais simples. Vou resolver 5 questões e deixar 2 questões para vocês tentarem resolver aí na casa de vocês e me entregarem até a próxima aula, até quinta-feira. Na quinta-feira haverá um vídeo de resolução dessas 2 questões. Então, toda semana eu vou tentar gravar um vídeo da teoria, certo? Explico a teoria do conteúdo que vamos estudar na semana. E na outra aula, eu corrijo alguma atividade que eu deixei, tá certo? Lembrando que quem está em casa, fazendo as atividades online, vai ter que fazer essas atividades das aulas, né? Então, hoje, se eu passar uma atividade, você vai fazer a atividade para a próxima aula. E ainda tem a atividade da quinzena. A atividade da quinzena varia, né? 3, 4, 5 questões, podem até chegar a 10, vai depender do que a gente for trabalhar na quinzena. Então, a atividade passada foi uma atividade de, se eu não me engano, 10 questões, que era uma avaliação diagnóstica, era justamente para tentar ver qual nível que você está. A gente sabe que o ano de 2020 foi um ano bastante complicado, né? Sem aulas e tudo mais, essa parte de aulas remotas, videoaulas. Então, assim, pode ter afetado justamente a aprendizagem de vocês. Então, a gente tentou fazer esse vídeo, essa atividade, melhor dizendo, para ver em qual nível de aprendizagem você estava. Então, agora a gente está começando o conteúdo para valer. Então, eu vou apresentar aqui um slide, tá certo? Então, observem aí. E vocês não vão poder interagir, porque é um vídeo, mas vocês vão aqui acompanhar. Então, qualquer coisa, vocês chegam e falem comigo no meu privado, tá certo? Então, eu vou colocar da forma mais simples possível aqui. Então, esse é o slide. Então, o conteúdo da aula de hoje é o conteúdo sobre conjuntos, pessoal. Porque na semana que vem vamos trabalhar já introdução ao estudo das funções. Então, vamos lá. Professor, o que é conjunto, né? Conjunto é uma reunião de elementos. Então, para tu ter um conjunto, tu vai ter que ter uma reunião de elementos, basicamente isso. Então, conjuntos é uma reunião de elementos, ok? No popular, tá bom? Então, eu poderia até exemplificar que eu quero saber, um exemplo aqui, né? Qual é o conjunto formado pelos números pares? Poderia querer saber isso. Então, eu posso dizer o conjunto P, certo? São os conjuntos dos números pares. E aqui eu colocaria 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Professor, tem mais, então lá, mas deixando uma reticências aí, né? Então, o conjunto eu poderia representar dessa forma, né? Então, coloquei aqui entre chaves e representei. Esse tipo de conjunto é chamado conjunto infinito. Por que um conjunto infinito? Porque ele não tem fim. Então, veja, qual é o conjunto formado pelos números pares? 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai. A mesma coisa eu podia dizer
qual era o conjunto formado pelos números ímpares? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, e por aí em diante eu teria inúmeros elementos para colocar dentro desse conjunto. Então, seria um conjunto infinito. Mas eu também posso ter um conjunto finito. O que é o conjunto finito? É aquele conjunto que tem um fim, tá certo? Por exemplo, qual é o conjunto formado pelas faces de um dado? Vou botar o conjunto D aqui. Pessoal, vocês sabem o que é um dado, né? Um dado, ele é uma figura espacial formada por 6 faces. É isso daqui, ó. Desenho aqui, né? Se vocês entendem de uma forma melhor. Não está muito bonito não, mas dá para vocês entenderem. Um dado é isso daqui. Então, todo mundo já viu um dado, né? Um cubo. Esse cubo, esse dado, ele possui quantas faces? 6. Então, qual é o conjunto formado pelas faces de um dado? Então, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 faces, né? Talvez eu possa até ter errado aí na hora de escrever. Então, qual é o conjunto formado pelos números, vou botar assim, né? Números da face de um dado, né? Então, seria justamente esses valores aqui. Então, esse tipo de conjunto é um conjunto finito, porque ele tem um fim, ele começa e termina, tá certo? Eu também, pessoal, posso ter o que chamamos de conjuntos unitários, certo? Conjuntos unitários são conjuntos que têm apenas um elemento. Então, conjuntos unitários. Então, se eu perguntar, Maria, quantos filhos sua mãe e seu pai têm? Ela pode dizer, só tem um, que sou eu. Então, nesse caso, Maria seria um único elemento de um conjunto filhos, certo? Do casal João e Ana. Pronto. Seria um conjunto unitário. Então, conjunto unitário são conjuntos apenas um elemento. Certo? Também eu poderia ter conjuntos vazios. Ô, professor, o que seria um conjunto vazio? Certo? Seria um conjunto que não teria um elemento, digamos assim, propriamente dito, né? Ele não teria um elemento que a gente pudesse caracterizar. Por exemplo, quantas Copas do Brasil São Paulo tem? Quem gosta de futebol, quem torce para o São Paulo aí, né? Eita, nenhuma, professor. Então, nesse quesito aí, seria um conjunto vazio, tá certo? Porque não teria esse elemento que é pedido, a Copa do Brasil, ok? Então, são conjuntos, eu poderia botar aqui, são conjuntos que não possuem o elemento dito. Vou botar assim, né? Já eu explico por que isso. O conjunto vazio, pessoal, eu posso representar da seguinte forma. Certo?
Eu poderia representar dessa forma aqui. Colocar uma bolinha com tracinho no meio que eu estaria representando um conjunto vazio. A bolinha com tracinho também é um conjunto vazio. Então, isso daí é um elemento, certo? Quando a gente faz a distribuição, o conjunto das partes, a gente vê que isso daí é um elemento. Então, mas quando eu digo assim, quantas Copas do Brasil São Paulo tem? Então, nenhuma. Então, eu represento dessa forma. Quantos mundiais o Palmeiras tem, né? O Palmeiras tem um mundial, 1951. Mas 1951 o pessoal diz que foi uma Copa, né? Então, se olhar para isso, mundial reconhecido pela FIFA, o Palmeiras não tem nenhum. Então, o Palmeiras se representaria aí nesse tipo de conjunto. Beleza, pessoal? Então, aqui é bem simples. Então, veja, eu posso ter um conjunto finito, nesse caso aqui, né? Então, eu posso até colocar aqui para vocês, né? Conjunto infinito. Eu tenho aqui um conjunto finito. Eu tenho um conjunto unitário, um conjunto vazio, tá certo? Eu posso representar também um conjunto através do diagrama de Venn. Então, vou colocar aqui. Representação, certo? De um conjunto. Então, vê, pessoal. Eu posso tentar representar um conjunto da seguinte forma. O conjunto A, abro aspas, vou dizer que eles são os números de 1 a 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu poderia representar dessa forma. Eu poderia representar como uma propriedade, por exemplo, o valor de x, tá o que? X é um número maior que zero e x é menor que 11, certo? Que também eu poderia até colocar assim, né? X tá o que? Zero é maior que x, que é menor que 11. Teria essas duas formas de representação, né? Também eu poderia fazer através de um diagrama de Venn, certo? Então, o conjunto A, e aqui eu colocaria os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O diagrama de Venn vai ser importante, né? Aqui, ó. Diagrama de Venn. Quando vocês estiverem estudando introdução a funções. Então, vai ser bastante interessante isso daí. Eu também posso ter algumas operações. Operações com conjuntos. Então, eu posso representar essas operações com conjuntos de várias maneiras possíveis, pessoal. Então, eu vou listar aqui. Eu tenho a união, eu tenho a diferença ou intersecção, eu tenho a diferença, eu tenho também o complementar, mas eu não vou falar do complementar, não. Eu só vou focar aqui na união, na intersecção e na diferença. Então, bora observar. A união, pessoal, eu posso até representar... Posso não, eu devo representar com esse símbolozinho aqui, que é o U, certo? A intersecção eu represento com o U de cabeça para baixo. E a diferença eu represento com o sinal de
menos. Então, eu posso fazer isso mostrando conjuntos numéricos, dando valores para esses conjuntos, ou através de um diagrama de Venn pedindo para você rachurar. Rachurar é pintar, tá bom? Então, por um exemplo aqui, vou colocar outro exemplo. Exemplo. Dados os conjuntos A. 0, 2, 3, 4, 5 e 6. E B. 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Determine. Dos pontos. Letra A, A união com B. Letra B, A intersecção com B. Letra C, A menos B. E letra D, B menos A. Então, veja. A letra A e B, a letra A fala justamente da união de conjuntos. A letra B, da intersecção de conjuntos. A letra C e a letra D, da diferença entre dois conjuntos. Então, basicamente, pessoal, quando eu estiver trabalhando uma questão desse tipo, o que seria a união? Tá aqui, letra A, união. Então, a união entre o conjunto A e o conjunto B seriam todos os elementos juntos em um mesmo conjunto. O ideal é que você coloque na ordem, né? Então, veja, eu vou observar o conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto A tem 0, o conjunto B tem 0? Não. Então, coloca aqui, 0. O conjunto B tem 1, que eu estou colocando na ordem logo, né? O conjunto A tem o 2, o conjunto A e B tem o 3, certo? Então, coloco o 3. O conjunto A e B tem o 4. O conjunto A tem o 5. O conjunto A tem o 6. O conjunto B tem o 7, o 8 e o 9, né? Então, veja, aqui eu representei a união entre o conjunto A e o conjunto B como sendo o conjunto de elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, eu peguei todos os elementos que tinha em A, mais os elementos que tinham em B. Vocês podem ver que 3 e 4, né? 3 e o 4 aqui, eles estão nos dois conjuntos. Está no conjunto A, está no conjunto B também. Então, está nos dois conjuntos. O conjunto B, eu posso representar aqui, né? O conjunto B não, a letra B, eu posso representar como sendo a intersecção dos dois conjuntos. O que seria essa intersecção? Seria justamente o que há em comum entre os dois conjuntos, que no caso seria o 3 e o 4. Então, a intersecção que tem de comum. Então, eu boto aqui 3 e o 4. Pronto, é o que tem em comum. Veja, você vai olhar aqui. O 0 tem em B? Não. O 2 tem em B? Não. O 5 tem em B? Não. O 6 tem em B? Também não. Você vai olhar aqui o conjunto B. O 1 tem A? Não. O 7 tem A? Não. O 8 tem A? Não. O 9 tem A? Não. Então, o que tem A e B é 3 e o 4 apenas. Então, isso é a intersecção. Já a letra C, ele pede a diferença. Então, A menos B. Professor, como é que eu devo proceder numa questão como essa? Diferença, pessoal, vocês vão retirar. Então, vocês vão olhar o conjunto principal, que é o conjunto A, porque ele vem primeiro, e tirar os elementos que tem B. Quando você faz isso, você justamente vai tirar aqueles termos que são comuns. Então, veja, do elemento do conjunto A, eu vou tirar os elementos de B. Então, no caso, os únicos elementos de B que tem no conjunto A são o 3 e o 4. Então, vai ficar 0, 2, vou tirar o 3 e o 4, vai ficar o 5 e o 6.
Pronto. Já na letra D, eu peço o contrário. Eu peço para tu pegar B menos A. Então, vou pegar o conjunto principal, que é o conjunto B, e tirar dele os elementos de A. No caso, os elementos que tem A em B são apenas 3 e 4. Então, veja. Vou pegar o conjunto B, só tirar 3 e 4. Vai ficar 1, 7, 8 e o 9. Pronto. Eu já fiz aqui a minha diferença entre os conjuntos B e A. Então, aqui é muito simples. Dá para fazer. Eu posso fazer um outro exemplo aqui. Eu posso fazer um outro exemplo aqui e pedir para você rachurar. Rachure o que se pede. 2 pontos. Letra A. A união com B. A intersecção com B. A menos B. E B menos A. Pessoal, quando eu peço para vocês rachurar, vocês vão criar diagramas de Venn. Então, observe o seguinte. Eu tenho o conjunto A, eu posso representar dessa forma aqui, né? Eu não estou trabalhando com elementos. E eu também tenho o conjunto B, de forma separada, né? Quando eu trabalho com a união dos dois, vai se gerar isso daqui, ó. Certo? Aí eu tô dizendo que há elementos diferentes, tanto em A quanto em B. Pode haver um elemento em comum? Pode. Mas aí eu não estou dizendo que todos os elementos de B fazem parte de A, nem todos os elementos de A fazem parte de B, porque eu poderia ter essa situação aqui, ó. O conjunto A e o conjunto B contido. Ou o conjunto B e o conjunto A contido. Eu poderia ter essa situação. Porque nesse primeiro caso, todos os elementos de B são de A. Nesse segundo caso, todos os elementos de A são de B. Então, poderia ter essas situações aqui, mas eu estou dizendo que tem elementos diferentes. Vamos apagar. Pessoal, quando eu peço a união, vocês podem representar a união como um todo. Então, ó, se vocês fossem rachurar, vocês só iriam fazer isso daqui, ó. Então, é o todo. Então, é A e B juntos. Então, tudo que tem A, mais tudo que tem B. Já quando eu peço na letra B a intersecção, então, eu não vou fazer os conjuntos separados, não. Já vou fazer os dois juntos aqui. Ó. Conjunto A, conjunto B. A intersecção, pessoal, é o que tem em comum. Aí vocês vão olhar para os dois conjuntos. Qual é a parte de um que está em outro, né? Ao mesmo tempo. Então, vocês vão olhar, vocês vão ver essa partezinha aqui que eu estou rachurando de verde. Essa parte aqui de verde é o que tem em comum entre os dois elementos. Essa intersecção, ela pode ter algum elemento e ela pode não ter nenhum elemento, pode ser um conjunto vazio, porque pode ter nada em comum. Eu posso até pegar um exemplo aí. Quem é o professor de matemática do primeiro ano A e do primeiro ano B da Escola Estadual Manuel de Matos? Aí, professor Wesley. Então, professor Wesley seria justamente essa intersecção, porque é comum entre as duas salas. Mas eu poderia perguntar, e a professora de português, é comum? Aí não, vocês poderiam dizer que a professora de português no primeiro ano é uma e no primeiro ano B é outra. Então, para esse conjunto, professor de português, vocês não teriam uma intersecção. A intersecção ali seria um conjunto vazio, porque não existe, certo, uma professora que está trabalhando nas duas salas.
Agora vamos aqui para a letra C. A letra C pede justamente a diferença. Eu vou colocar a letra D aqui, que eu já faço logo. Que é o mesmo caso. Então, a diferença, pessoal, é você retirar. Então, veja. Vou colocar de roxo aqui. A diferença você vai retirar. Então, eu tenho A menos B. Veja que B é essa parte todinha aqui, né? Então, eu vou tirar B. Então, só vai ficar A. Então, A só fica essa parte aqui, ó. O professor, por que não pegou a toda? Porque, olha a questão, a alternativa B, né? A letra B. Você vê que essa parte em verde aqui é comum aos dois conjuntos. Então, eu vou ter que tirar essa parte aqui, porque é B também. Então, eu vou ter que tirar. A mesma coisa eu posso fazer na letra D, que é B menos A. Eu vou tirar parte de tudo que tem A. Então, ó, quando eu tiro tudo que tem A, eu só vou ficar aqui com esses elementos. Ó. Aqui, ó, essa parte que é comum eu também retirei. Então, isso daí é algo bastante simples, né? O professor, eu só posso trabalhar com dois conjuntos, eu posso trabalhar com mais. Poxa, você pode trabalhar com quantos vocês quiserem, certo? 2, 3, 4. Agora, lembrando que, à medida que você vai trabalhando com mais conjuntos, você vai ter que fazer mais relações desse tipo aqui. Então, eu posso colocar outro exemplo. Exemplo. Dados os conjuntos A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vírgula. Conjunto B. 2, 4, 6, 8, 10, 12. E o conjunto C. E 12. E o conjunto C. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Pronto. Desenhe, vou botar assim, desenhe um diagrama de Venn contendo todos os elementos do conjunto A, B e C. Então, olha, estou dando um exemplo aqui, a letra tá feia, mas dá para vocês entenderem, né? Então, eu tenho os conjuntos A, B e C. Então, eu vou fazer até de uma forma grande. Deixa eu pegar aqui o desenho de azul. Então, vocês já aprenderam, se vocês pegarem o conjunto A e unir com o conjunto B, vocês vão gerar isso daqui, né? Mas se você unir com o terceiro conjunto, que é o C, vocês vão gerar isso daqui, ó. Não tá muito bonitinho não, mas dá para vocês entenderem, né? Então, veja. São três conjuntos aqui. Então, quando você une três conjuntos, você tem isso daqui. Vou começar a colocar de vermelho, né? Essa parte aqui, ó, central, que eu vou riscar de vermelho, é o que tem em comum entre os três conjuntos, A, B e C. É como se é a intersecção entre o conjunto A, entre o conjunto B e o conjunto C, tá certo? Essa parte tem tá de vermelho. Então, primeiro, eu tenho que começar colocando os elementos que estão aqui. Ô, professor, quais são os elementos que estão aqui? São os elementos que tem nos dois conjuntos. Então, veja.
O 1 só tem no conjunto A e no conjunto C. Então, A e C. Conjunto A e conjunto C, olha o que tem aqui, só nos dois. 1. Né? Deixa eu ver o que mais aqui. 2. 2 só tem no conjunto A e no conjunto B. Conjunto A e B é aqui, ó, 2. A e B, né? Tem nos dois. O 3. 3 só tem no A e no C. Então, aqui, 3. O 4. 4 tem no A, tem no B. Só tem no A e no B. No C não tem. Então, 4. O 5. 5 tem no A e tem no C. Então, 5. O 6. O 6 tem no A, tem no B. Então, 6. O 7. O 7 tem no A e tem no C. O 8. O 8 tem no A, tem no B e tem no C. Ó. O 8 tem aqui e tem aqui. Ó. 8. Então, o 8 eu vou colocar aqui. O 9. Né? Aqui, ó, o elemento A já acabou. Ó. Veja que não ficou aqui nenhum. Então, não tem nenhum elemento que é apenas de A. Tá bom? Se eu fosse fazer a diferença de A menos B menos C, o conjunto A, né, menos B menos C, ficaria um conjunto vazio. Porque não teria nenhum elemento, né? A menos. Eu uni B com C, né? Que deu isso daqui tudo, e tirei do conjunto A. Então, isso daqui seria um conjunto vazio, né? Não teria elementos. Outra situação. Então, aqui já acabou, né? Que eu já usei todos. Aqui 9. 9 só tem em C. Então, 9, quando só tem em C, fica aqui, ó. E só é a parte de C. O 10. O 10 tem B e tem C. Então, 10 está aqui. B e C aqui, ó. O 11. O 11 só tem C. O 12 só tem em A. Então, pronto, ó. Como representaria aqui meu diagrama de Venn? Então, eu posso dizer o seguinte aqui, algumas relações. Deixa eu... Quem seria o conjunto A intersecção com B? 2, 4, 6. Quem seria o conjunto A intersecção com C? 1, 3, 5 e 7. Quem seria o conjunto B intersecção com C? B intersecção com C seria o 10. Quem seria o conjunto A intersecção com B intersecção com C? Seria o 8, que é o que tem em comum entre os dois. Então, se eu pegasse aqui, ó, o conjunto A menos a união dos conjuntos B e C, união, né? Seria um conjunto vazio. Se eu pegasse B menos a união do conjunto A com C, eu teria apenas o 12. Se eu pegasse C menos a união do conjunto A com B, eu teria o 9 e o 11. Pronto. Esses são alguns elementos que eu posso ter aqui. Tá dando para entender? Então, eu posso colocar aqui da seguinte forma. Também posso pedir para vocês rachurarem. Então, tem várias opções possíveis aqui, né? Eu posso até fazer por partes. Fica muito a critério. Então, vou colocar outro exemplo aqui, né? Exemplo. Rachure o que se pede, né? 2 pontos. Letra A. A união com B menos C. E letra B. A menos C união com B.
Então, só vou criar essas duas situações aqui para até a gente não demorar muito. Então, veja. Eu tenho aqui quantos conjuntos? 3. Vou desenhar ele menorzinho aqui, que dá para vocês entenderem. Primeiro, eu vou ter que resolver o que está dentro do parênteses, né? Vai pedir a união com B. Então, A, B, C, que eu esqueci de colocar. Então, a união com B seria isso daqui, ó. Não é? Só que agora eu vou ter que tirar tudo que é de C, porque está pedindo menos C. Aí, se vocês observarem, deixa eu pegar uma cor que dê para vocês verem. O que seria C? C, ó, se eu colocar aqui de verde, C é justamente essa parte aqui, ó. Todinha. Vocês vão observar que tem essa parte aqui, ó, que é de C. Ela não pode ficar, né? Porque eu vou ter que tirar C. Então, quando eu desenhasse, A, B e C, e fosse rachurar, eu teria que tirar essa parte de C, ó. Então, pronto. Então, aí está feito conjunto A união com B menos C, porque eu estou tirando essa parte de C aqui. Toda essa parte aqui é de C, que eu pintei de verde, né? Não estou tirando. A letra B, deixa eu colocar aqui. Letra B eu posso fazer da mesma forma. Aí vou desenhar aqui os 3. A, B e C. Tá de roxo agora. Primeiro ele pede A menos C. Então, do conjunto A, eu vou tirar C. Então, olha, o conjunto C é isso daqui, ó. Então, eu vou tirar tudo de C que está em A. Então, só vai ficar isso daqui, ó. Ok? Vai ficar tudo aqui. Beleza, essa parte aqui, ó, de roxo, é apenas o que é de A. Mas agora, eu vou ter que fazer justamente a união com B. Certo? A, B e C. Então, vou pegar aqui. Você sabe que B é isso daqui, ó. B é isso que eu estou colocando de verde, ó. É isso? B é tudo isso aqui, ó, que eu já estou pintando, né? Então, eu tirei o C. Então, você pode ver aqui, né? Mas, ó, eu vou ter que acrescentar aqui, ó. Vou acrescentar aqui parte. Essa daqui, ó. E também é de A. Bom, ficaria isso daqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, eu vou colocar de vermelho. Eu retirei nessa primeira aqui, tá vendo? Ó, eu retirei. O professor, mas por que essa parte aqui? O senhor tá, porque eu pedi para unir com B, né? Então, se eu unir, B ainda tinha ali, tinha elementos em comum. Então, eu uni, eu tive que colocar de novo, né? Eu tive que fazer isso em tá bom? Em uma eu tirei, na outra eu coloquei, porque pediu, né? Então, A menos C só ficou isso, depois eu uni com B. B é tudo isso daqui, ó. Então, ó, se B é tudo isso, vou ter que colocar aqui de verde aqui, ó.
Se B é tudo isso aqui, ó, ele vai entrar, ó. B é tudo isso. Então, entra essa parte, mais essa, ó. Entra tudo. E junta com a roxa. Então, fica nisso tudo aqui, tá bom? Então, eu vou resolver 5 exemplos e terão 2 atividades, certo? Para vocês resolverem aí em casa e a gente concluir nossa aula. Então, deixa eu colocar aqui um azul. Escreva, usando chaves, os seguintes subconjuntos de N. N é o conjunto dos números naturais. São M6, conjunto dos múltiplos de 6. Bora lá. Se eu quero que vocês determinem M6, que são os múltiplos de 6, eu sei que os múltiplos de 6 são 0, 6, 12, 18, certo? 24. Eles pedem o múltiplo, né? 30, 36, 42, 48, 54. São vários. Estão aí reticências, né? São vários. Letra B. São os múltiplos. Então, 0, 6, 12, 18, 24. D6, conjunto de divisores de 6. Então, são os divisores. Então, 1 é divisor, o 2 é divisor, o 3 é divisor e o próprio 6 é divisor. Então, aí eu já tenho um conjunto finito, né? São os divisores. 1, 2, 3 e 6. O 0 é divisor? Não. O 4 é divisor? Não. O 5 é divisor? Não. Então, só são esses mesmo. Letra C. Conjunto dos números primos menores do que 20. Então, eu quero o conjunto A, que são os números primos menores que 20. 2 é primo, 3 é primo, 5 é primo, 7 é primo, 8 é primo? Não. 9 também não. 10 também não. 11 é primo? Sim. 13 é primo? Sim. 14 não é primo, 15 não é primo, 16 não é primo, 17 é primo, 18 é primo? Não. 19 é primo? Sim. Então, professor, o que são números primos? São números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 2 é divisível por 2 e por 1. 3 por 3 e por 1. 5 por 5 por 1, 7 por 7 por 1, 11. Tá entendendo? Então, 18 é divisível por mais números, pelo 18, pelo 9, pelo 2, pelo 1. Então, são 4 divisores. 16, 16, 4, 8, 2, 1. Então, aí tem uma infinidade de divisores, né? Então, os números primos são só aqueles números que são divisíveis por ele mesmo e por 1. Então, como ele pediu menor que 20, então fica até o 19. C, conjunto dos números naturais, quadrados perfeitos. Então, quadrados perfeitos. Há quem diga, e há quem diga também que o 0 é natural, que o 0 não é natural, tá bom? Eu, particularmente, eu colocaria 0 como natural. Mas, nesse caso aqui, eu não vou colocar ele como um quadrado perfeito, tá bom? Então, eu teria o quadrado perfeito 1, certo? Que são dos números naturais, 1. O quadrado de 2, 4. O de 3, 9. O de 4, 16. De 5, 25. O de 6, 36. São os quadrados perfeitos, tá bom? Então, eu vou pegar os números naturais, vou botar aqui de vermelho do lado. 1. 1 ao quadrado, 1. 2. 2 ao quadrado, 4. 3. 3 ao quadrado, 9. 4. 4 ao quadrado, 16. 5. 5 ao quadrado, 25. Então, todos esses números aqui, né, o resultado são quadrados perfeitos. Então, 1, 4, 9, 16,
25, 36. 36 é 6 ao quadrado, dá 36, e assim por diante. Então, eu for aumentando aí os números naturais, tá certo? Eu vou ter aí uma quantidade maior de elementos desse conjunto C. Então, um conjunto infinito. Então, essa primeira questão já concluí. A segunda pede para eu representar, vou mudar de cor aqui, representa o conjunto formado pelos possíveis valores de x em cada item. Então, veja, eu não sei se eu expliquei para vocês em uma outra aula ou algum professor explicou para vocês. Existe o conjunto dos números naturais, certo? Naturais. Existe o conjunto dos números inteiros, certo? Que é representado pelo Z aqui. Existe o conjunto dos números racionais, que é o Qzinho. Em alguns livros vem os irracionais, IR, ou I, e tem o conjunto dos números reais. E vocês, lá no terceiro ano, vocês vão ver os complexos, que é o Czinho. Mas até o momento, então veja, conjunto dos números naturais são os números positivos. Então, tem professores que utilizam zero como natural, tem professores que não utilizam. Então, se eu for desenhar aqui o conjunto dos números, naturais seria isso daqui, ó. Os inteiros são os conjuntos dos números positivos e negativos juntos, com zero. Ó. Os inteiros, vê, é isso daqui. Ó. Você pode observar que os naturais estão contidos nos inteiros. Os racionais são os conjuntos, é o conjunto, melhor dizendo, né? É o conjunto formado pelos números positivos, negativos, fracionários, decimais, as dízimas periódicas. Então, ó, ele engloba aqui os conjuntos dos números inteiros e naturais. Então, inteiros e naturais estão contidos em racionais. Os irracionais, vou até colocar de vermelho aqui. Os irracionais é o conjunto das dízimas não periódicas, das raízes negativas, tá entendendo? Do que não tem solução, digamos assim. Então, o que não é racional é irracional. Então, o irracional é um conjunto à parte, ele não está contido, certo? Os reais, vou desenhar de verde aqui, os reais são todos esses números. Então, reais é tudo. Quando eu digo que o número é contido nos reais, pode admitir qualquer valor aqui, tá certo? Então, se eu não expliquei em uma aula anterior, né? Se vocês não viram na aula anterior, vocês estão vendo agora. Então, quando eu digo na letra A que x pertence aos naturais, significa dizer que os valores só podem ser números positivos, pessoal. Números positivos. Então, na letra A, o x deve ser menor que 3. Então, x menor que 3. Então, letra A. Então, o conjunto aqui que eles falam. Então, quais são os números menores que 3? 1 e 2. Se o livro admitir o zero, às vezes vai do autor. Se o livro admitir que o zero é um número natural, você coloca o zero também, né? Se ele não admitir que o zero é um número natural, que é um número inteiro, faz parte do conjunto de números inteiros, você não coloca. Então, quando eu estava estudando o meu mestrado, o meu professor mesmo de lá não colocava o zero como número natural, só colocava como número inteiro. Então, mas não, tem professores que utilizam, então fica a critério aí. Letra B.
x pertence aos inteiros e x é maior ou igual a menos 2. Então, inteiros são números positivos e negativos. Se é maior ou igual a menos 2, então maior ou igual. Então, pode ser menos 2, pode ser menos 1, pode ser 0, 1, 2, 3, por aí em diante, né? É maior, né? O professor, por que na letra A não pode ser 0, menos 1, 2? Porque são períodos naturais, né? Letra C, x pertence aos naturais, tal que x é menor ou igual a 1, a mais 1, né? Então, x pertence aos naturais, tal que x é menor, certo? Menor ou igual a mais 1. Então, vê. Letra C. Ele ser menor ou igual a 1, ele poderia ser 1. Não estou atribuindo 0 como não é natural, né? Então, o 0 não entraria aí, né? Pronto. Só 1. Se o 0 eu atribuísse como natural, entraria o 0 também. X pertence aos inteiros e menos 2 é maior que x, que é menor ou igual a 3, né? Então, ó. Menos 2 é maior, então pode ser menos 1, que é maior, pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2 e pode ser 3, porque dx é menor ou igual a 3, né? Então, letra E. X é menor que 0. Então, nesse caso aqui, você não existe. Você tem um conjunto vazio aqui, né? Não existe. Tá bom? Não existe esse conjunto aqui, né? E letra F, ele diz conjunto pertence aos números inteiros menor que 0. Então, menor que 0, vou colocar aqui, por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, né? E reticência, né? Porque poderia ser vários aqui. Daqui eu vou colocar que não existe, né? Tá aqui que não existe. Não existe. Ok, até aqui. Dados os conjuntos A, B e C, desenhe um diagrama de Venn. Então, bora lá voltar para aquele exemplo que eu disse anteriormente. Ó. Conjunto A, conjunto B, conjunto C. Então, aqui, pessoal, eu só vou colocar os elementos que tem em comum. O zero. O zero tem apenas em A e C. Então, A e C é aqui, ó. Vou botar o zero. Eu já vou até eliminar aqui, né? O 3. O 3 tem em A e tem em C. Então, ó, vou colocar aqui 3. O 4. O 4 tem em A e tem em B. Então, A e B, 4. O 5. O 5 tem em A e tem em B. Então, 5. O 6. O 6 tem em A, tem em B e tem em C. Então, 6 é aqui, ó. O 7. O 7 só tem apenas em A. Então, fica aqui, ó. O 8. O 8 só tem apenas em A também. Então, o 8 fica aqui, ó. O 2. O 2 só tem apenas em B. Então, fica aqui. O 9 tem em B e tem em C. B e C aqui. E o 10 tem apenas em C. Então, aqui, ó. Pronto. Já desenhei meu diagrama de Venn. Bem simples. Ah, esse exemplo 4 e o exemplo 5, pessoal, vocês têm que entender aqui, prestar bastante atenção, porque esses exemplos são o que vocês vão fazer na atividade, tá bom? Então, a atividade 1 é similar a esse exemplo 4 e a atividade 2 é similar ao exemplo 5.
Então, o que é que a gente vai fazer agora? Veja, dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente, 108 falam inglês, 68 falam espanhol e 32 não falam nem inglês nem espanhol. Quantos funcionários falam as duas línguas, inglês e espanhol? Bora lá. Primeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Conjuntos. Eu tenho dois conjuntos, pessoal. Um conjunto que é inglês e outro conjunto que é espanhol. Nessa empresa não tem ninguém que fala português, só inglês e espanhol. É por isso que é dois conjuntos. Beleza? Eu sei que 108 falam inglês. 108. 68 falam espanhol. 68. 32 não falam nem inglês nem espanhol. 32 é aqui, pessoal. 32 fica fora. Certo? Porque não falam nem inglês nem espanhol. Então, eles não podem estar presentes aqui. Eu quero que vocês determinem quantos funcionários falam as duas línguas. Para falar as duas línguas, pessoal, tem que estar em comum aqui, né? É a intersecção, X. Então, veja. Se eu pegar a quantidade de pessoas que falam inglês, a quantidade de pessoas que falam espanhol, a quantidade de pessoas que falam duas línguas e a quantidade de pessoas que não falam nenhuma das duas línguas, eu tenho meu conjunto universo. O conjunto universo é formado por todos os elementos. Aí, bora lá. Uma situação apenas. Vou fazer aqui. Pessoal, tem 108 pessoas que falam inglês. Tem 68 pessoas que falam espanhol, beleza? E tem 32 pessoas que não falam nenhuma dos dois idiomas. Se eu somar isso daqui, 8 mais 8 dá 16, 16 mais 2 dá 18. Desce o 8, sobe 1. 1 mais 0 dá 1, 1 mais 6 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Então, desce o 0, sobe 1 de novo. 1 mais 1 dá 2. Ô, professor, aí deu 208 pessoas. E lá só disse que são 180 funcionários. Então, tá tendo um erro aí. É, pessoal, tá tendo um erro. Qual é o erro? Existem funcionários que, como é que eu posso dizer aqui, né? Eles falam inglês e espanhol ao mesmo tempo já. Então, tá havendo uma dupla contagem. É como se fosse assim, bora determinar qual é o número de professores na Escola Estadual Manuel de Matos? Quais são os professores do primeiro ano A? Então, Fulano, Beltrano, Cicrano. E o Wesley? Quem são os professores do primeiro ano B? Então, Maria, Joaquim e João. E o Wesley? Então, quando eu for somar, está dando um professor a mais. Por quê? O meu nome, Wesley, estaria nas duas listas. Então, foi somado. Então, eu sou uma parte comum das duas salas. Então, eu tenho que retirar essa dupla contagem. Como é que eu faço, pessoal? Quem é a intersecção? Não é X? Então, dos elementos do conjunto inglês, eu vou tirar X. Dos elementos do conjunto espanhol, também eu vou tirar X. Tá bom? Vou tirar X daqui e X daqui. Vamos lá. Se eu somar todos esses elementos, eu tenho que ter igual a quanto? A quantas pessoas? Não é 180, que é o total? Então, se eu somar 108 menos X, que é o daqui, ó. O X, que é a intersecção, e o 68 menos X, que são os elementos que estão aqui, mais o 32, eu tenho que ter um total de 180 elementos. Vocês vão observar, pessoal, que menos X aqui com mais X aqui corta. Então, basicamente, vocês só vão precisar somar 180 com o 68, tirar o X, mais 32. Ó, eu já fiz essa continha aqui, pessoal. 180, 32 e 68. Deu quanto mesmo?
208, não foi? Já fiz a quantia ali, ó. Se eu somar tudo, vai dar 208 menos x igual a 180, ó. Que é uma equação do primeiro grau. Vou pegar o menos x igual a 180, né? Mais 208, vou passar aqui menos 208. Então, menos x será igual. Quando eu subtrair 180 menos 208, dá menos 28. Professor, mas ficou negativo. Pode? Não. Multiplica aqui por menos 1. Então, quem seria o valor de x? Então, são 28 pessoas que falam as duas línguas. Vou desenhar de novo aqui o diagrama. Ó. Inglês, espanhol. Então, veja. Nesse caso aqui, são 28 pessoas que falam as duas línguas. Quantas pessoas que falam inglês apenas? Só falam inglês. Então, tu vai ter 108 menos x. Então, 108 menos 28 dá quanto? 80. Quantas pessoas falam apenas espanhol? 68 menos x. Então, 68 menos 28 vai dar 40. Quantas pessoas que não falam nada? Nenhuma das duas, né? Melhor dizendo. Falar nada é quem é mudo, digamos assim. Que não falam nenhuma das duas línguas. 32. Agora veja, se eu somar aqui, vou somar de verde. 80, 28, 40 e 32, né? Para ver se não vai dar os 180. 0 mais 8, 8. 8 mais 0, 8. 8 mais 2, 10. Desce o 0, sobe 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 2, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 3, 18. Então, são 28 pessoas que falam inglês e espanhol. Então, certo? 28 pessoas falam inglês e espanhol. Então, vocês vão fazer isso na questão de vocês, né? Na atividade de vocês. Observe, a intersecção eu tive que tirar tanto do conjunto de inglês como do conjunto espanhol, porque está essa dupla contagem. Então, tirei, você percebeu que ficou menos x e mais x, cortei, eu só fiz somar os números, 180, 68, 32, que já tinha feito, deu 208, menos x, troquei de lado, subtraí, multipliquei por menos 1, pronto. Já fiz. O exemplo 5. Então, o exemplo 5 aí, pessoal, ele está falando de um conjunto maior. Ó. Cada um dos 51 professores de uma escola leciona em pelo menos um dos 3 prédios, A, B e C, que a escola possui. A escola grande, prédio. A distribuição de aula aos professores foi feita de modo que 32 professores lecionassem no prédio A, 30 lecionassem no prédio B, 29 no C, 17 no prédio A e B, 18 no A e C, 13 professores no prédio B e C. Quantos professores dão aula nos 3 prédios? Eita, essa questão aí é uma questão que envolve mais conjunto. Aqui só envolveu 2. Esse daqui vai envolver um pouquinho mais. É um bicho de 7 cabeças? Não, ó. Vou fazer conjuntos grandes, tá bom? Conjunto A, que é do prédio A. Conjunto B, que é do prédio B. E o conjunto C, que é do prédio C. Vou começar aqui a colocar os elementos. Vê. Vamos lá. Ele quer saber quantos professores darão aula nos 3 prédios. Então, tu sabe que essa quantidade aqui? Não, chama de X. Certo? Tu não sabe, então é X. Ele diz o seguinte, que a gente, quando tem esse problema de 3 conjuntos, a gente começa sempre pela intersecção. Ele diz que 13 professores dão aula no prédio B e C, né? Então, onde é B e C? B e C é aqui, ó. Então, de B e C eu vou ter que tirar X.
porque está em comum aqui, tá bom? Depois ele diz que 18 professores dão aula no prédio A e C. Então, onde é A e C? A e C é aqui, ó. Então, 18, vou ter que tirar X. Depois ele diz que 17 professores dão aula no prédio A e B. A e B é aqui, ó. A e B. Então, 17, né? Tenho que tirar X. Ok? Depois, aí eu vou com o conjunto. 32 professores lecionam no prédio A. Então, 32 professores é aqui, ó. Então, vê, pessoal. 32 é no conjunto A. Mas, deixa eu colocar de vermelho. Olha o conjunto A aqui, ó. O conjunto A é todo esse daqui que eu estou colocando de vermelho, né? Observe que já tem elementos. Então, eu vou ter que somar tudo isso que eu já tenho. Vou fazer aqui do lado, ó. Eu vou ter 17 menos X. Vou ter X e vou ter 18 menos X. Então, somei tudo aqui, ó. Certo? Então, 17 com 18 dá 35. Menos X com mais X corta, né, aqui. Então, eu já tenho esse valor aqui, que é o somatório, tá bom? Só que quantos elementos eu tinha aqui? 32, né? Então, ó, eu vou ter que tirar aqui, ó. Vou ter que tirar, ó. Certo? É uma subtração. Então, vai ficar aqui, ó. 32 menos 35 mais X. Ó, menos com mais dá menos com menos dá mais. Então, 32 menos 35 dá menos 3 mais X. Então, esse conjunto aqui vai ficar menos 3 mais X. Pronto. Esse conjunto verde aqui que é o conjunto B, ó. O conjunto B é isso daqui tudinho, ó. Observe que o conjunto B, eu já tenho o 17 menos X, eu já tenho X, e eu já tenho 13 menos X. Então, eu vou ter que somar tudo. Então, 17 com 13, eu tenho 30. Menos X com mais X, eu elimino. Então, vai ficar o menos X, né? Então, vai ficar isso daqui. Vocês vão observar que o conjunto B, ele possui quantos elementos? 30. Então, eu vou pegar dos 30, vou ter que tirar isso daqui, ó. 30 menos X. Então, aqui, ó, 30, menos com mais dá menos com menos dá mais. Jogo de sinal, né? 30 menos 30 dá 0. Então, aqui só vai ficar X. Então, aqui, ó, é X. Do conjunto C, vou botar de amarelo. A questão de vocês está mais simples. Quando a questão já vem dando aqui o valor, fica muito mais fácil de você resolver, né? Se eu não estou enganado, a questão de você já dá isso. Então, vê. Aí, o C é esse de amarelo. Então, como é que eu faço? Eu já tenho 18 menos X, eu já tenho X e eu já tenho 13 menos X. Então, somo tudo. 18 mais 13 dá 31, menos X mais X eu corto, vai ficar 31 menos X, né? É o que eu já tenho. Só que o B, o C, aliás, já tem 29. Então, vai ficar 29 e eu vou ter que tirar 31 menos X. Então, vai ficar 29 menos 31, né? Menos com mais dá menos, mais X. Então, menos com menos dá mais. Então, vai ficar menos 2 mais X. Vou botar aqui, menos 2 mais X. Então, aqui já tem os elementos. Não tem nenhum professor que não dá aula, né? Todos os professores dão aula. Então, ao todo, quem é o conjunto universo? 51 professores. Então, se eu for colocar aqui o conjunto universo, vou colocar de azulzinho aqui. Nesse caso aqui, o conjunto universo seria 51.
certo? Seriam os 51 professores. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que somar tudo para dar justamente igual a 51. Então, bora lá, fazer aqui, ó. Então, ó, vou observar aqui, quem é o conjunto A? Menos 3 mais x, ó. Menos 3 mais x. Quem é o conjunto aí, os outros, né? 17 menos x, que é A e B, mais 17 menos x. Quem é o outro? X, né? Que é a intersecção dos três. Quem seria o outro? 18 menos x, que é A e C. O B é x mais x. B e C, 13 menos x mais 13 menos x. E o C, menos 2 mais x. Então, menos 2 mais x. Tudo isso tem que ser igual a 51. Vê, pessoal, eu somei tudo que está aqui dentro desse meu diagrama de Venn. Tá certo? O x é o que eu quero saber. Então, eu fui tirando dos elementos que eu tinha aqui, né? Eu fui tirando do A e B, do A e C, do B e C. Depois, eu somei os 3 elementos que já tinham em A e tirei do valor total, né? Aí, foi essas continhas aqui que eu estou colocando de lado. Agora, eu vou somar. Então, vê, professor, vai poder chegar um momento que você vai poder eliminar alguma coisa aqui, ó. Ó, mais x e menos x, corta. Mais x e menos x, corta. Mais x e menos x, corta. Eu eliminei, tá bom? Agora eu tenho aqui, ó, valores. Então, menos 3 mais 13, mais 17. Então, 17 menos 3 dá 14. 14 mais 18, 32. 32 com 13 vai 45. 45 menos 2, 43. Então, tenho aqui 43 elementos, né? Se eu somar. Então, vou fazer passo a passo aqui, ó. Eu vou primeiro, vou somar os positivos, 17, 18, 13. 17, 18 e 13. Então, 18, 17 mais 8, 15. 15 mais 3, 18, né? Vai 1. Então, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, dá 48. Então, eu tenho 48. Aí, eu vou tirar 3, 45. Vou tirar 2, 43, né? O x que sobrou foi apenas o positivo, ser igual a 51. Então, x vai ser igual a 51. Né? Mais 43, vem aqui menos 43. Então, x é igual hein, pessoal? A 8. Então, quantos professores dão aula nos 3 prédios? Então, 8. Eu vou botar aqui, né? 8 professores dão aula nos 3 prédios. Então, se a gente fosse fazer aquele diagrama de Venn, vou fazer bem pequenininho aqui, ó. Só para a gente conferir os resultados, né? Aqui é A, B e C. Então, 8 professores dariam aula aqui, ó. Ele diz que aqui é 18 menos x. Então, 18 menos 8, 10. Né? Aqui ele diz que é 13 menos 8. Então, 13 menos 8, certo? 5. Aqui em cima, no A e B, ele diz que é 17 menos x. Então, 17 menos 8, 9. Aqui que ele diz é 8 menos 3, né? Aliás, menos x, menos 3 mais x, ou x menos 3. Então, 8 menos 3, 5. Aqui ele diz que é x, 8. E aqui que ele fala que é menos 2 mais x, ou x menos 2. Então, 8 menos 2, 6. Então, pessoal, significa dizer que
8 professores dão aula nos 3 prédios. 10 professores dão aula no prédio A e C. 5 professores dão aula no prédio B e C. E 9 professores dão aula no prédio A e B. 5 professores apenas dão aula no prédio A. 8 professores apenas dão aula no prédio B. E 6 professores apenas dão aula no prédio C. Se eu somar tudo aqui, pessoal, tem que bater 51. Então, bora lá. 5 mais 9 mais 8. Então, 5 mais 9 dá 14. 14 mais 8, 22. Aí eu tenho aqui 10 mais 8 mais 5. 10 mais 8, 18. 18 com 5... 23, certo? Então, 22 mais 23 mais 6. Então, 22 com 23 dá 45. 45 mais 6, 51. Então, essa daqui foi nossa questão. Essa foi mais complicada do que a questão que vocês vão fazer. Então, a atividade 1 é justamente essa daí, né? A pesquisa foi realizada com 350 pessoas para avaliar a eficácia de um anúncio de divulgação de 2 novos produtos, A e B. Ao final da pesquisa, constatou-se que, dos entrevistados, precisamente, 280 conheciam o produto A, 80 conheciam os 2 produtos, então é a intersecção, e 20 não conheciam nenhum dos 2. Né? 20 é aquela parte que está fora. Eu quero saber quantas pessoas conheciam apenas o produto B. Apenas. É isso daqui, pessoal. Ó. É apenas esse valorzinho aqui, ó. Certo? É apenas esse. Então, vocês fazem. Semana que vem, aliás, próxima aula eu corrijo. E a segunda atividade, ele diz que uma indústria de artigos esportivos fez uma pesquisa de mercado com 1.500 pessoas. 1.500 pessoas é o universo. Né? É o todo. Então, tem que dar... Quando você somar tudo, 1.500. Que deveriam responder sim ou não a uma das seguintes perguntas. Você pratica caminhada, você pratica corrida, você pratica musculação. Então, são 3 conjuntos, caminhada, corrida e musculação. A pesquisa foi apresentada, o resultado foi apresentado na tabela. Está aí a tabelinha do lado. E eu quero saber, de acordo com esses dados, quantas pessoas responderam não a todas as perguntas. Então... Aqui, na tabela, está dizendo responderam sim, tá bom? Então, o que é não, fica fora. Então, vocês vejam aí, tá bom? A pessoa que responde não a todas as perguntas é que não pratica caminhada, nem corrida, nem musculação. É esse tipo de pessoa aqui que está fora, ó, tá vendo? É aqui, ó, que está fora. Então, o X deveria ficar aqui fora. Ok, pessoal, então essa daqui é a atividade de vocês. O vídeo vai ser postado, está postado no YouTube, na realidade, né? E vai ficar também no Google Sala de Aula para vocês tirarem as dúvidas. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tá certo? Eu vou parando a gravação aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. E ficamos por aqui. Até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau.